Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre o processamento dos embargos de declaração. Muita gente vem me perguntando quanto tempo pode demorar o julgamento desses embargos de declaração, porque as pessoas sabem que os embargos de declaração são julgados em 5 dias, é isso que diz o Código de Processo Civil. Mas quando se trata de tribunal, isso não acontece da mesma forma, é diferente. Por isso eu quero mostrar para vocês sobre o processamento e o julgamento dos embargos de declaração, como se dá. Como vocês sabem, as duas ADIs 2110 e 2111, essas duas ADIs estão em processamento dos embargos de declaração. ADI 2110, os embargos de declaração foram opostos no dia 3/6 de 2024. Como vocês podem ver, foram opostos, estão conclusos com o relator. E a ADI 2111, também os embargos foram opostos, só que foram opostos no dia 4, do 6 de 2024. Um dia depois. Mas isso não significa grandes coisas, porque esses embargos serão julgados no mesmo dia. Porque trata-se de um acórdão só, então os ministros não vão julgar esses embargos de forma separada. Eles serão julgados conjuntamente, porque o acórdão é o mesmo acórdão. Mas eu quero mostrar para vocês sobre o prazo. E eu trago aqui para vocês o Código do Processo Civil, que trata justamente do prazo dos embargos de declaração, sobre o processamento dos embargos de declaração. Como vocês podem ver, aqui é o Código do Processo Civil, atualizado em 2015, portanto, é atual. Vocês podem encontrar diretamente no site do Planalto, dá um Google lá, coloca Código do Processo Civil, Planalto, e vocês podem analisar o Código do Processo Civil. Eu já sei que os artigos que tratam dos embargos de declaração inicia no artigo 1022, como vocês podem ver aqui, dos embargos de declaração. Aí mostra, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de pontos ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Isso aqui fala sobre o cabimento dos embargos de declaração. Mas vamos analisar o processamento, que é o que está em pauta aqui. É o processamento dos embargos de declaração, que começa aqui no artigo 1024. O juiz julgará os embargos de declaração em 5 dias. Vejam só, pessoal, aqui está falando o juiz julgará. Aqui não está falando que os embargos de declaração serão julgados no prazo de 5 dias. Está falando aqui que o juiz julgará. Contudo, vamos verificar o parágrafo primeiro. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos de declaração em mesa, na sessão subsequente, proferindo o voto. E não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Aí vem aqui novamente o parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidir-los-á monocraticamente. Não é o caso aqui. O caso aqui, quem deve julgar os embargos de declaração, aqui é o colegiado. O que acontece? Vocês viram. Quando se trata de decisão de primeira instância, de juiz, decisão monocrática, nos juízes inferiores, tem o prazo estipulado de 5 dias após ser saneados os embargos de declaração, após manifestação, se tiver manifestação, ou se tiver contra-razões de declaração, uma vez já
Sanado todas as pendências, o juiz tem 5 dias para julgar. Só que no tribunal, o código não estipula prazo. E eu trago para vocês aqui um exemplo de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAMP, que os embargos de declaração foram opostos, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui ocorreram 2 embargos de declaração. Oposição de 2 embargos de declaração. Um foi oposto no dia 5/2, aliás, no dia 8/2, e o outro também no dia 8/2. Esses embargos foram postos pela Associação dos Membros do Ministério Público e foram postos também pela Procuradoria-Geral da República, como vocês podem ver aqui, ó. Petição da Procuradoria-Geral da República e essa outra petição dos embargos opostos que foi pelos membros aqui, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. E esses embargos foram opostos no dia 8/2, ambos os embargos. E até a presente data, esses embargos não entraram na pauta de julgamento, como vocês podem ver aqui. Não tem sessão de julgamento ainda para esses embargos. E foi a mesma coisa. O teor do acórdão, vista a PGR, intimação eletrônica da PGR, a mesma coisa. E esses embargos foram opostos no dia 8/2 e até hoje, dia 7/6, esses embargos não entraram na pauta de julgamento. Esses embargos aqui tem como relator o ministro Luiz Fux. Depende muito também do relator, porque é o relator que disponibiliza. Esses embargos estão conclusos com o relator. Isso significa que esse processo foi encaminhado para a análise do ministro relator responsável pelo caso. Ele disponibiliza para o ministro presidente colocar na pauta de julgamento. Quem coloca na pauta de julgamento é o ministro Roberto Barroso. Mas isso aqui, pessoal, depende da conveniência. Se eles têm interesse que esse processo termine logo, eles incluem na pauta de julgamento. Esse processo aqui, pelo andar da carruagem, eles não têm pressa nenhuma que ele termine. Mas como se trata dessas 2 ADIs, eles têm pressa que essas 2 ADIs já fazem coisas julgadas, que é justamente para declarar constitucional o artigo 3º da Lei 9.876, que é de interesse desses ministros que declarem logo. Provavelmente esses embargos de declaração dessas 2 ADIs não demorarão tanto como esse exemplo que eu trouxe para vocês. Mas não sabemos, porque quem disponibiliza é o ministro relator, mas quem põe na pauta de julgamento é o ministro presidente. Aqui o ministro relator, o ministro Nunes Marques, parece que ele tem uma certa pressa com esses embargos de declaração, porque nós vimos que ele já mandou intimar a PGR muito rápido. Portanto, vai depender muito do ministro relator e do ministro presidente. E como eu mostrei para vocês aqui, não tem um prazo estipulado. Não é como acontece no juiz singular. Quando se trata de tribunal, é diferente. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm conteúdo jurídico, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se vocês quiserem e acharem que eu mereço, ative o sininho para vocês receberem também outras notificações de outros vídeos. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.